Bom dia, meus amores. Vamos de aula hoje? Vamos lá. Tia já está bem melhor, graças a Deus. Tia estava com muita dor de cabeça. Tia estava um pouco resfriada, mas graças a Deus agora a tia está melhor, tá certo? Então agora vamos estudar, certo? Nós vamos estudar hoje na matéria de ciência. Nós vamos estudar os últimos elementos da natureza que a gente ainda não estudou. A gente já estudou sobre a água, já estudamos sobre o solo e hoje nós vamos estudar sobre o ar e sobre o sol. O ar é o ar que a gente respira, é sobre ele que a gente vai aprender hoje, tá certo? O ar, ele está em toda a parte do nosso planeta, porque o nosso planeta ele é coberto por uma camada chamada de atmosfera. Essa camada é uma camada de ar, onde ele guarda no nosso planeta gases, ar, que é responsável pela nossa respiração, pela respiração das plantas, dos animais e por toda a vida na Terra, tá certo? Então, esses elementos que existem na natureza, a água, o solo, o ar e o sol, eles são elementos importantes para a vida aqui na Terra, certo? Então, é o ar que a gente respira que nos mantém vivos, certo? Quando a gente tem uma quantidade em excesso de ar no nosso ao redor, nós vamos ter o vento, né? Que é o que nós chamamos de vento, que é o ar em movimento. Quando a gente sente esse ar, a gente não consegue ver, mas a gente sente esse ar que bate em nós. Então, isso aí é chamado de vento. O ar em movimento é chamado de vento. Essa camada que cobre a nossa terra e que nos permite ter esse oxigênio para a nossa respiração é chamada de atmosfera, certo? É ela que preserva o nosso oxigênio, o oxigênio que é responsável pela nossa respiração, certo? Quando a gente respira, aí a gente expira, solta o ar pela boca, a gente respira pelo nariz e solta ele pela boca. Quando a gente respira, tem dois balões aqui dentro da gente que são chamados de pulmão, os nossos pulmões. Ele recebe esse oxigênio, por isso que o nosso peito ele incha. Então eu respiro o oxigênio. Eu respiro o oxigênio que é bom para a minha vida, que é bom para me manter vivo. E solto o ar que já não vai mais servir para mim, certo? Então, esse ar que nós respiramos é chamado de oxigênio, certo? Ele não tem cheiro, ele não tem cor, porque a gente não consegue ver. Agora, quando a gente respira e sente um cheiro, um mau odor no ar, então esse ar, ele é um ar poluído. Como, por exemplo, quando tem alguém fumando perto da gente, a gente não sente o cheiro da fumaça do cigarro, certo? E quando a gente respira esse ar, vem aquela fumaça do cigarro e entra pelo nosso nariz. Então, nós estamos respirando um ar poluído, certo? Quando acontece muitas queimadas, como a gente está vendo aí no jornal, e muita fumaça no nosso ambiente, e a gente respira, só sente cheiro de fumaça, nós estamos respirando um ar poluído, certo? Então, tudo isso, todos esses elementos da natureza precisam ser preservados por nós. A água, o solo, o ar e o sol, eles precisam ser bem cuidados por nós, porque quanto mais poluído, mais prejudicial à nossa saúde, certo? Também temos o sol como um elemento da natureza, porque o nosso corpo precisa da luz e do calor que é produzido pelo sol. Essa luz e esse calor, quando absorvido pelo nosso corpo, pela nossa pele, então ele produz uma vitamina no nosso corpo, chamado de vitamina D.
ela é importante para os nossos ossos e é importante também para o nosso cérebro. É ela que nos ajuda a pensar melhor. Por isso que a gente precisa de tomar sol. Mas existem os horários corretos para que a gente possa tomar esse sol. Porque todo horário não é bom para tomar esse sol, certo? Porque o sol também produz um raio chamado de ultravioleta. E quando a gente toma esse raio em excesso, que é um raio que muda até a cor da nossa pele, a gente fica bronzeado. Então, ele pode causar vários problemas à nossa pele e à nossa saúde, certo? Então, tenham cuidado com o tanto de sol que vocês tomam. O sol é importante, ele traz vitamina D, que ajuda a fortalecer os nossos ossos e o nosso cérebro, mas tudo com cuidado, tudo com limite, tá certo? O sol também, ele é importante pela vida aqui na Terra, porque se não existisse o sol, nós não teríamos a luz e não teríamos o calor, certo? Então é isso aí, a luz e o calor, nosso planeta seria frio sem ele. E a luz e o calor é que ajuda muitas plantas e muitos animais, como a gente, ser humano, a sobreviver e a se manter vivo aqui na Terra, porque o nosso corpo precisa de vitaminas que o sol ele também nos fornece, certo? Além da luz, que também é muito importante para a gente, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Tudo o que Tia falou. O que foi que Tia falou sobre o ar? Que o ar em excesso é o vento, é o ar em movimento. Quando a gente tem o ar em movimento, é chamado de vento. Uma camada de ar que cobre o nosso planeta, ela é chamada de atmosfera. O ar, ele nos fornece o oxigênio que entra pelo nosso nariz e atinge o nosso pulmão, nos dando uma boa respiração, certo? Esses são os fatores mais importantes do ar, entre outros e outros fatores que também existem, né? E o sol, que ele nos fornece luz e calor, que é importante para também a nossa vida e a vida do planeta Terra, certo? Sem a luz, o nosso planeta seria escuro. Sem o calor, o nosso planeta seria frio e talvez não existisse vida aqui na Terra, né? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos da vitamina D, que fortalece os nossos ossos e o nosso cérebro. E tenhamos cuidado com o ar poluído, certo? Quando tiver alguém fumando, saia de perto, para não respirar o ar poluído. Isso pode prejudicar muito a sua saúde, certo? Também tenha cuidado quando tiver tendo alguma fogueira, algum ambiente tá pegando fogo e você sentir aquele cheiro forte de fumaça, você vá para longe, certo? Para longe daquela fumaça, que ela também não é bom para a nossa saúde, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida pode me perguntar. E Deus abençoe cada um.